E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aconteceram ontem alguns fatos, os quais não tem como eu deixar de comentar. Inclusive porque um deles foi um fato que eu disse no vídeo anterior, que era acerca da hipocrisia do uso da quebra de decoro parlamentar. Foi encaminhado ao Conselho de Ética o pedido de afastamento por quebra de decoro parlamentar do deputado Jean Willis, por causa daquele evento das cusparadas, onde ele agrediu com cuspes o deputado Bolsonaro. Até que enfim, né? Pelo menos agora a gente percebe que realmente a atitude da quebra de decoro, do pedido de afastamento e cassação por quebra de decoro, não vai ser mais usado somente como um ato de represália político, né? Mas vamos ver o que vai dar. Foi só encaminhado o pedido, não sei até onde isso vai, até porque a gente sabe que parece que existe um grande protecionismo com os partidos de esquerda. Existe esse protecionismo, isso é uma coisa que a gente vê, porque os partidos de esquerda, eles sobem na tribuna, falam o que querem, fazem o que querem e ninguém entra com o pedido de quebra de decoro. Ou seja, você pode xingar um outro deputado, pode chamá-lo de mentiroso, não só deputado, como senador também. Você pode chamá-lo de mentiroso, de golpista, você pode chamá-lo do que você quiser, desde que seja esquerdista. Mas parece que isso vai acabar. Vamos ver o desenrolar da história do caso do Jean Willis. Outra coisa que não tem como não deixar de falar é o fato de que agora o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa e mais seis pessoas foram formalmente acusadas na Operação Lava Jato como réus. Eles foram, lembrando que eles foram acusados, ok? Essa acusação ainda não foi acatada pelo juiz, ainda não está transitando em julgado, mas já é uma coisa, né? Vamos ver também até onde isso vai dar. Provavelmente vai se estender e é bem provável que o juiz Moro ele acate a acusação do Ministério Público, porque foi uma peça bem montada. Ontem o procurador Dallagnol, ele inclusive fez um fluxograma para poder deixar bem claro a participação e envolvimento do ex-presidente Lula em todo o processo de corrupção que envolve o Petrolão e outras atitudes de corrupção. Ele está sendo acusado por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. A sua esposa, Dona Marisa, está sendo acusada de lavagem de dinheiro. Todos eles estão acusados de alguma forma como ali. Mas o mais interessante foi a colocação que o Dallagnol fez. Ele colocou Lula como o principal comandante. Ele foi o principal cabeça de todo o esquema, o chefe máximo do esquema. Ou seja, tudo passava por ele e ele sabia de tudo. Agora é esperar para ver se o juiz Moro vai acatar, se a justiça vai acatar a acusação e ele vai se tornar réu. Ele e sua esposa vão se tornar réus. É motivo para comemorar? Sim e não. Por que sim e não? Bom, sim, porque
aparentemente as pessoas que têm dinheiro, são poderosas e cometem atos infracionais, cometem atos de corrupção, agora parece que serão realmente procurados, serão realmente julgados e responsabilizados pelo que estão fazendo, aparentemente. Sem falar que é sim uma coisa boa ver um grupo que sucateou o país, que saqueou o país durante mais de 13 anos, pagar pela destruição que eles fizeram na base econômica e social do país. Apesar de que o Dallagnol deixou muito claro que não está sendo julgado o período de governo do ex-presidente Lula, não está sendo julgado se foi um governo bom, se não foi um governo bom, se o governo dele fez o que o governo dele deixou de fazer. Estão sendo julgados os atos de corrupção do ex-presidente Lula durante o seu exercício como presidente e depois, porque a gente sabe que ele ficou por trás nos bastidores, né, durante todo o governo da ex-presidente Dilma. Ele ficou por trás dos panos, orquestrando tudo ali. Inclusive isso foi uma das coisas que estava no fluxograma e que serve como base para dizer que o Lula era o chefe máximo das operações. O poder de decisão de tudo passava por ele, certo? Outra coisa também é que a partir de agora a gente tem a Lava Jato em um outro patamar, porque vai acabar unificando Mensalão, Petrolão, tudo aquilo que foi feito para perpetuar o PT no poder. O programa de perpetuação no poder que o PT tinha era enorme. E outra coisa que também foi especificada na peça do processo que foi encaminhado pelo Ministério Público, que era um plano de perpetuação de um governo de corrupção, certo? Mas por que você diz que não é motivo de comemoração também? Apesar de ser uma coisa boa a gente ver pessoas corruptas, pessoas completamente sem moral alguma, irem pagarem pelos seus atos, serem responsabilizados pelas suas atitudes de corrupção, quando a gente tem o chefe máximo do Estado, que é o presidente da República, no caso o ex-presidente, sendo acusado de corrupção ativa, a gente vê o tamanho da crise moral, além de política, que o país se encontra. Uma crise moral e social, porque a gente vê que muitas pessoas ainda defendem, né, e usam como como pano de fundo para sua defesa o fato dos programas sociais. A gente vê o quão preocupante é a forma como esses bandidos, essas pessoas criminosas, porque se cometeram crime, são criminosos. Se corrupção é crime e eles cometeram esse crime, então eles são criminosos. É preocupante ver a forma como eles manipularam a opinião pública a ponto das pessoas se abraçarem com essa inocência, não é verdade? Que eles afirmam ter. Isso é bastante preocupante, porque se instaura um caos na sociedade. Outra coisa que a gente pode observar é o legado. Um legado de sujeira. Um legado de sujeira que está sendo deixado pela ideologia marxista desde o princípio, desde a década de 60, 70, quando essa ideologia chegou no Brasil para tentar ser implantada, em que os esquerdistas marxistas começaram a fazer suas atitudes terroristas, atitudes criminosas. Eles dizem que era por uma causa legítima, mas não deixa de ser crime. Mas
é complicado você tentar julgar a moralidade de pessoas que têm como ídolos Che Guevara, Lenin, Stalin, Marx, porque são pessoas de moral dúbia. E a gente vê que o legado que eles estão deixando no Brasil é esse, um legado de destruição e caos. A gente percebe, desde a década de 60, quando essas pessoas, 60, 70, quando essas pessoas faziam atos terroristas, como foi no caso do Marighella, quando eles lançaram um carro cheio de explosivos em cima do portão das armas do quartel no Rio, em que veio a falecer um soldado que estava no seu período de serviço obrigatório ao exército. A gente vê o legado de bandidagem que o marxismo trouxe para o Brasil, quando se tem a fundação do Comando Vermelho com desculpa de ideais marxistas e capitalistas, aonde eles faziam assaltos, praticavam assaltos e tocavam o terror na sociedade em nome de uma ideologia que lutava contra o poderio das classes mais altas, das classes mais abastadas. E agora também com essa quadrilha do colarinho branco, que é o PT, mas que está para ser desmantelada. Então esse é o legado que o esquerdismo, o marxismo trouxe para a gente. É um legado de crime e de decadência. E acima de tudo, eles ainda demonstram a cara deles quando eles usam as pessoas como massa de manobra, como eles usam os movimentos sociais como massa de manobra. Tanto que a gente vê que hoje os movimentos sociais não têm mais aquele ímpeto legítimo que tinham no começo de suas histórias. Ok? Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem. Deem seu like, se inscrevam aí no canal. Spread the word, ok? Valeu!